Compilação dos ensinamentos de Meishu Sama, março 2025. Nascimento da Igreja Messiânica Mundial. Por que foi criada a nossa Igreja? Ao examinarem a cultura moderna, que há milhares de anos a humanidade vem edificando com incansável esforço e dedicação, todos ficam encantados ante seu aspecto esplendoroso e seu incrível progresso aparente. É desnecessário dizer que os homens da atualidade louvam e tecem os maiores elogios a essa cultura. Entretanto, ao observarmos o outro lado, isto é, o seu conteúdo, deparamos-nos com algo inesperado. Ele é exatamente o contrário da parte exterior. O que se opõe a esta é, naturalmente, o campo espiritual, em que não se vê nenhum progresso, podendo-se até pensar que os homens da antiguidade eram melhores. No presente, se pesássemos em uma balança o bem e o mal que existem no coração dos seres humanos, veríamos que, infelizmente, o mal tem muito mais peso. A influência maléfica que tal realidade exerce sobre a sociedade humana é muito maior do que poderíamos imaginar. Isso se torna bem claro ao constatarmos que a guerra, o maior dos sofrimentos humanos, a doença, a pobreza, o crime, as calamidades naturais, enfim, todas as ocorrências desagradáveis, ao invés de diminuírem, tendem a aumentar. Assim é estranho que a cultura espiritual não acompanhe o progresso da cultura material e as pessoas não manifestem nenhum questionamento a respeito. Pelo contrário, vão se deixando inebriar pela cultura material, incrementando-a cada vez mais. Por que será que os religiosos, os cientistas, os políticos e o grande número de intelectuais em todos os países não despertam para essa realidade? Dentre eles talvez haja algumas exceções, mas tais pessoas nada fazem, pois não conhecendo os fundamentos da questão, consideram o fato inevitável. Parece que elas estão resignadas, acreditando que se trate de uma condição inata da humanidade. O principal desejo do ser humano é ser feliz, e ele veio empregando toda a sua inteligência, utilizando-se dos mais diversos meios para concretizá-lo. Sem dúvida, esse desejo se tornou uma utopia, a aspiração de um mundo ideal. Nesse sentido, inicialmente a humanidade procurou o apoio na religião. Como a possibilidade de atingir seu objetivo unicamente pela religião tornava-se pequena, procurou alcançá-lo mediante a educação, a moral, a filosofia e outros meios surgidos na China e no Ocidente a partir da Idade Média. Na China apareceram sábios como Confúcio, Meilitsu, Zhu Xi. No Ocidente, educadores e filósofos como Sócrates, Kant, Hegel, entre outros. Logicamente, a humanidade depositou suas esperanças nesses meios. A partir do século XVII, porém, começou a se destacar no Ocidente a ciência materialista e reformas gradativas foram ocorrendo em todos os setores. O desenvolvimento da civilização mecânica deu origem à Revolução Industrial, e o mundo inteiro ficou encantado com a ciência. Assim, ao invés de continuar seguindo caminhos longos e tortuosos como os da religião e da moral, considerou-se que, para aumentar a felicidade do ser humano e construir o mundo ideal, não havia meio mais eficiente que a cultura científica, visível, palpável e comprovável, o que é compreensível. Além do mais, constatando que quanto mais adiantada é a cultura de um país, mais rico e próspero ele é, mais armamentos esse país possui, mais abençoada é a vida de sua população, mais ele é respeitado pelo mundo, chegando o seu poder a influenciar as nações vizinhas, os países, disputando entre si, procuraram imitá-lo. Por esse motivo, a cultura científica foi evidenciando um rápido progresso até chegar ao estágio atual. Uma vez que a humanidade se deslumbrou demasiadamente com ela, depositando-lhe excessiva confiança, seu lado espiritual acabou enfraquecendo e seus preceitos morais decaíram.
Assim, buscando apenas as coisas visíveis, os seres humanos inconscientemente acabaram por se tornar escravos da ciência. Aqueles que na verdade deveriam dominá-la passaram a ser controlados por ela. É o que se percebe atualmente. Por esse motivo, podemos dizer que estamos em um beco sem saída, a um passo da catástrofe mundial e que o futuro da humanidade corre um sério perigo. A felicidade e até o mundo ideal, que eram a aspiração inicial da humanidade, foram esquecidos. Não se sabe quando, tendo-se chegado ao momento em que não se vai nem para frente nem para trás. Desse modo, quanto mais a cultura progride, mais o ser humano se distancia da felicidade. É um resultado extremamente irônico. Parece uma gangorra. Quando um dos lados sobe, o outro desce. Falando em termos mais simples, inicialmente tentou-se construir o paraíso terrestre com a cultura espiritual, mas já que sua concretização parecia impossível, apelou-se para a cultura científica, avançando-se com força total. Não obstante, conforme foi exposto anteriormente, ao invés de se alcançar o paraíso, chegou-se a um estado pior do que o próprio inferno, a iminência da destruição da humanidade com a invenção da bomba atômica. O fato, porém, é que, mesmo tendo chegado a uma época tão perigosa como a atual, o ser humano ainda não despertou, continuando a venerar a ciência materialista. Em poucas palavras, ele fracassou recorrendo à cultura espiritual e também à cultura material. Levando em consideração o fato lastimável de que ele ainda não aprendeu a lição, o que deve ser feito? Esta precisa ser a grande tarefa da humanidade, reconhecer os erros cometidos até agora e recomeçar. Ou seja, a solução é formar uma nova e equilibrada cultura que não pende nem para o espírito nem para a matéria, mas funde e iguala ambas as partes. Somente assim será concretizado o paraíso terrestre. Por tudo que vimos até agora, podemos dizer que a época atual é a época da mudança da velha para a nova cultura, a era da grande transição mundial a qual sempre nos referimos. Será que na história da humanidade já foi registrada uma mudança tão grande? Em verdade, é um fato inédito. Como será essa nova cultura que ocupará o lugar da antiga? Incontestavelmente, trata-se de algo que não pode ser compreendido pela inteligência do homem contemporâneo, ainda que em pequena parcela. E quem se encarregará de criá-la? Nesse contexto, independentemente de crermos ou não, é imprescindível admitir a existência do ser conhecido como Deus. Por conseguinte, darei explicações a respeito. Embora digamos simplesmente Deus, na verdade existem níveis, superior, médio e inferior, com inúmeras funções. O shintoísmo admite a existência de uma infinidade de deuses. Até hoje, quando se fala em Deus, pensa-se no monoteísmo cristão ou no politeísmo shintoísta. Entretanto, ambas visões são parciais. Na verdade, existe um único e verdadeiro Deus que se subdivide, transformando-se em vários deuses. Por esse motivo, ele é um e muitos ao mesmo tempo. Cheguei a essa conclusão após longos anos de pesquisa sobre o mundo divino. Trata-se de um pensamento que já existia, mas parece que não se conseguiu dar maiores explicações a respeito. Até aquele Deus que veio sendo adorado como o Supremo está abaixo da segunda classe. Deus está muito além e só veio sendo venerado de longe pela humanidade. Quem é ele, então? Não é outro senão o mais elevado dos deuses, ou seja, o Supremo Deus. Aquele a quem os povos se referem como Jeová, Logos, Deus, Tentei, Mukioku, segundo a vida de Cristo, Messias. O objetivo de Deus é a construção do mundo ideal de perfeita verdade, bem e belo. E para tanto era necessário que todas as condições fossem preenchidas. Ele estava aguardando o tempo certo. Essa hora chegou, é a época atual.
Sendo assim, é preciso, antes de mais nada, que a humanidade se conscientize disso e que se processe a revolução espiritual de cada indivíduo. Darei uma prova do que escrevi acima. Nos Estados Unidos, começou-se a usar ultimamente a expressão Estado Mundial, World State. Não é preciso nem dizer que esta união representa o mundo ideal e que a civilização material se desenvolveu a ponto de torná-lo possível. Afinal, por mais que se fale em construir o paraíso terrestre, se a cultura for de baixo nível, se os povos e os países estiverem isolados uns dos outros e os meios de transporte forem deficientes, o mundo não terá transparência e não se conseguirá alcançar uma coesão do pensamento da humanidade, que é o fundamental. Visto que finalmente chegamos à época da criação da nova cultura, é preciso conhecer de antemão como se caracteriza a magnífica concepção dessa nova cultura. Para tal, Deus se utiliza de um ser humano como seu instrumento e naturalmente realiza sua grandiosa obra. Considerando que a pessoa escolhida sou eu, não é nada difícil entender a razão pela qual a Igreja Messiânica Mundial foi criada. Deus revela-me a todo instante o plano do paraíso e eu o ponho em prática conforme suas ordens. Ao mesmo tempo, o que houver de útil na velha cultura será mantido, e o que não o for, ele o reformará, tornando-se útil. Esse é o grande amor de Deus. Fora isso, o que não puder ser aproveitável, infelizmente será eliminado para sempre. E o que é isso senão o juízo final? Realmente constitui motivo de gratidão e também de temor. Lamentavelmente, embora eu apresente os fatos tal como eles me foram revelados por Deus, os materialistas o interpretam de forma herética, atacando-me com severas críticas. Isso é natural, pois durante longo tempo os seres humanos só tiveram a experiência de viver uma das formas da cultura, a espiritual ou a material, de modo que eles não podem compreender facilmente a nova cultura equilibrada que não pende para nenhum dos lados. As pessoas que estão do lado da cultura espiritual dizem que as graças materiais manifestadas por nós são realizações de uma fé de nível inferior que busca apenas as coisas materiais. Elas consideram fé superior aquela que busca unicamente a satisfação espiritual e se contentam com uma sucessão de palavras eruditas de difícil compreensão. Entretanto, os resultados obtidos pelas religiões teóricas para salvar um grande número de pessoas são insignificantes, e eu creio que essa é a causa da estagnação das religiões tradicionais. Já os que estão do lado da cultura material, devido à valorização exagerada do materialismo, afirmam que, além das coisas visíveis, tudo não passa de superstição. Naturalmente, não vêm motivos para crer na existência de Deus. E o pior é que, sobretudo, a classe dirigente e a classe intelectual do Japão é grande o número de pessoas com essa postura. Assim, elas enxergam nossa igreja como supersticiosa e opõem-se a ela escrevendo sobre ela ou atacando-a verbalmente. Os mais extremistas chegam a pedir que o povo se acautele e que se evite aproximar-se dela. Influenciado por essa atitude, o grande público não consegue compreender o que realmente somos e tende a hesitar em nos conhecer. Consequentemente, a maioria dos intelectuais, sem o saber, constitui um obstáculo para a nova cultura. Sempre que nasce algo novo, fatalmente surgem opositores. Isso se verifica tanto no Ocidente como no Oriente. Podemos dizer que ele é a triste predestinação de todos os anunciadores de uma nova época. O mais engraçado é que, quando advém uma teoria de nível não muito superior ao da cultura vigente, os intelectuais a exaltam. Isso ocorre porque as pessoas que receberam uma educação representativa da cultura tradicional têm maior facilidade para entender teorias desse nível. Os detentores do prêmio Nobel enquadram-se em tal categoria. Todavia, quando surge uma teoria muito elevada, distante do nível cultural da época,
os intelectuais, por não a compreenderem de forma alguma, considerando-a herética, combatem-na e tentam neutralizá-la. Isso também se evidencia na Europa, conforme podemos constatar pelos sofrimentos infligidos a precursores como Jesus Cristo, Sócrates, Copérnico, Galileu, Lutero e outros. A teoria exposta por mim é muito mais inovadora que a desses precursores, adiantada 1 ou 2 séculos em relação à época atual. E por esse motivo as pessoas que ouvem pela primeira vez e aquelas que estão bitoladas pela cultura tradicional ficam boquiabertas e não pensam em analisá-la devidamente, simplesmente rechaçam-na, afirmando de forma taxativa que se trata de mera superstição. Reflitamos. Se ela não passa de uma teoria excêntrica, por que será que, sem sofrer o menor abalo, nossa igreja continua se expandindo, embora receba tantas censuras e ataques e seja reprimida pelas autoridades? Deve existir alguma razão. Não sei quantas vezes ela percorreu caminhos espinhosos e atravessou chuvas de flechas. Apesar de tudo, a obra de construção do paraíso terrestre está avançando bem mais rápido do que se esperava. Inegavelmente, isso é de difícil compreensão pela lógica humana. O fato é que, uma vez se tornando membro da Igreja Messiânica Mundial, qualquer pessoa consegue manifestar um poder semelhante ao do fundador de uma religião. Um simples fiel manifestar milagres é coisa mais do que comum em nossa igreja. São maravilhosas graças recebidas nessa vida. Ao mesmo tempo, por meio de nossos ensinamentos, esse fiel consegue captar a essência da vida, despertar para a verdade, melhorar sua vida cotidiana e ficar mais alegre. Sustentado por inabalável fé, pode até mesmo vislumbrar o futuro. Assim ele passa a viver com verdadeira paz interior. A prova mais evidente é que, com o decorrer do tempo, seu semblante melhora. Isso se verifica porque uma vez que o sangue é purificado, a saúde aumenta, desaparecem as incertezas quanto ao futuro, o caráter se eleva e esse fiel se torna uma pessoa virtuosa. Dessa forma ganha maior confiança de terceiros e por eles é amado e respeitado. A condição fundamental para se construir o paraíso terrestre, objetivo de nossa religião, é que o indivíduo se eleve e adquira a qualificação de um ente paradisíaco. Como o mundo é uma coletividade formada por indivíduos, se o número de pessoas com essa característica aumentar, obviamente surgirá o paraíso terrestre. Extraído de noções sobre a Igreja Messiânica Mundial, em 20 de novembro de 1950. Extraído do livro Luz do Oriente, volume 1, página 53. Nota sobre a superstição. Superstição é um termo comumente aplicado a crenças e práticas que envolvem a sorte, a profecia e certos seres espirituais. Esse termo também define crendices que não possuem explicação científica e costumam ser transmitidas ao longo de gerações. Contudo, Meishu Sama amplia a visão sobre a superstição ao apontar a crença cega na ciência e no progresso material como tábua de salvação do mundo moderno, entre outros pontos. A coletânea Alicerce do Paraíso traz diversos ensinamentos a respeito do assunto. Os japoneses e as doenças psíquicas. Atualmente, as pessoas vivem falando sobre a degradação do pensamento, o aumento de crimes, a deficiência na política, etc. Mostrarei que a causa tem profunda relação com a doença psíquica. Em primeiro lugar, qual é a verdadeira causa dessa doença? Tratando-se de um assunto sem precedentes, ninguém imagina qual poderia ser. Evidentemente, por se tratar da própria verdade, creio que qualquer pessoa, a menos que tenha problemas mentais, concordará com o que eu vou dizer. A verdadeira causa da doença psíquica é física e, ao mesmo tempo, de influência espiritual.
Para o homem da atualidade que foi submetido à educação materialista, talvez seja um pouco difícil entender, mas compreendemos esse ponto perfeitamente, posto que ele foi educado no sentido de que não se deve acreditar naquilo que não se vê. Não obstante, por mais que se negue, a verdade é a verdade. Se disserem que o espírito não existe por ser invisível, então terão que dizer que o ar e os sentimentos e pensamentos também não existem. O espírito existe porque existe. Os fenômenos espirituais também existem porque existem. Se não partimos dessa premissa, não poderei expor a minha tese. Assim, há aqueles que negam terminantemente a existência do espírito. Devemos dizer que eles se assemelham aos que nos julgam supersticiosos, mas para nós, eles é que lamentavelmente o são. A partir de agora, discorrerei sobre o assunto principal. Se a doença psíquica é um fenômeno espiritual, por que isso acontece? Muitas pessoas se queixam de pescoço e ombros enrijecidos, o que é uma realidade. Posso dizer que praticamente todos os japoneses se ressentem disso. Aliás, pela minha longa experiência, posso afirmar que todas as pessoas apresentam esses sintomas. É raro, mas há quem diga não sentir isso. Nesses casos, o pescoço e os ombros estão tão rijos que elas não têm dor. Ou seja, é possível que todos tenham predisposição para isso. Creio que o leitor ficará surpreso se eu disser que esse enrijecimento constitui a verdadeira causa da doença psíquica. Com o desenrolar da explicação, acabarão concordando comigo. Com o enrijecimento do pescoço e dos ombros, os vasos sanguíneos que levam o sangue ao cérebro ficam comprimidos, causando anemia na parte frontal da cabeça. Isso é um problema porque a anemia no interior da cabeça não se resume a uma simples anemia. Uma vez que o sangue é a materialização do espírito, essa anemia leva à diminuição das células espirituais da região cerebral, que caracteriza a anemia espiritual. Essa é a causa imediata da doença psíquica. A influência na forma de encosto ocorre no local do corpo espiritual que está anêmico. A maioria desses espíritos é de animais como raposa, tanuki e mais raramente de cães e gatos, sendo sempre espírito desencarnado. Pode ocorrer também encosto em conjunto de espírito humano e espírito animal. Analisando o sônia do ser humano, diremos que ele é constituído de razão, emoção e vontade. Esta transforma os dois primeiros em ação. A explicação é que a função da parte frontal do cérebro é comandar a razão e da parte posterior comandar a emoção. Prova disso é o desenvolvimento maior da parte frontal da cabeça nas pessoas de raça branca, que indica a riqueza de razão. Em contrapartida, as de raça amarela possuem a parte frontal estreita e a parte posterior desenvolvida, indicando a riqueza de emoções. Todos sabem que o indivíduo da raça branca é mais racional e o da raça amarela mais emocional. Além disso, razão e emoção estão sempre em luta no interior do ser humano. Se a razão predomina, não há erros, mas, por outro lado, reina a insensibilidade. Se a emoção for dominante, fica-se à mercê dos instintos, o que é perigoso. O ideal seria ambos estarem harmonizados sem que nenhum deles prevaleça. Todavia, o ser humano sempre acaba pendendo para um dos lados. Para manifestar a emoção ou a razão em ação, necessita-se da vontade, independentemente de seu grau de intensidade. A fonte dessa vontade localiza-se na região umbilical. Podemos dizer que este é o local em que tem a função de gerar a ação. O trabalho conjunto da razão, emoção e vontade constitui a trilogia do Sōnen.
A anemia espiritual da parte interna frontal da cabeça provoca insônia. Esta, na maioria das vezes, é causada pelos nódulos na região da medula oblonga, na região occipital direita, os quais comprimem os vasos sanguíneos. A insônia acentua a anemia espiritual e os espíritos de animais aproveitam a oportunidade para encostar. Sendo a parte interna frontal da cabeça o comando central do corpo humano, ao ocupá-la, o espírito consegue manipular livremente o indivíduo. Principalmente o espírito de raposa, este tem interesse em utilizá-lo à sua vontade, pois com isso se torna influente entre seus companheiros, fato que o ser humano nem imagina. Em breve, baseado nas minhas experiências, pretendo escrever detalhadamente sobre os espíritos de raposa. Por conseguinte, gostaria que aguardassem ansiosamente. Como vimos, é uma tarefa inerente da razão controlar constantemente a emoção, que é instintiva ao ser humano, cuidando para que este não cometa erros. De qualquer modo, a pessoa consegue manter a normalidade devido à razão, que atua como força da lei sobre a emoção. Portanto, se houver a perda dessa força, a emoção ficará totalmente desgovernada. Eis o que é a doença psíquica. Quando a força da lei está atuando plenamente no interior da parte frontal da cabeça, ciente disso, o encosto não consegue dominar a pessoa. No entanto, quando o espírito da pessoa se enfraquece, o espírito maligno consegue realizar seu intento. E como existe variação de intensidade no enfraquecimento, o espírito maligno atua proporcionalmente a esse enfraquecimento. Por exemplo, considerando que a plenitude do espírito da pessoa na parte frontal da cabeça seja 100%, não há possibilidade de encosto. Sendo 90%, o encosto ocorrerá numa proporção de 10%. À medida que essa totalidade vai diminuindo, a proporção do encosto vai aumentando para 20, 30, 40, 50%, e quando o encosto chega a 60%, a razão está com apenas 40%, o que caracteriza sua derrota para a emoção. Nessas condições, o encosto consegue controlar livremente a pessoa. Como disse no início, o enrijecimento do pescoço e dos ombros comprime os vasos sanguíneos e causa anemia espiritual, propiciando ao encosto atuar nessa mesma proporção. Atualmente não há ninguém que esteja livre do enrijecimento, portanto podemos dizer que ninguém possui plenitude espiritual. Até mesmo aqueles que são respeitados na sociedade têm uma deficiência espiritual de 20 a 30%. Às vezes perguntamos: por que uma pessoa tão brilhante cometeu um erro desses? Ou, por que será que não compreendeu algo tão simples? Ou ainda, por que será que ela fracassou? Etc. O motivo está na deficiência espiritual que atingiu de 20 a 30%. Entretanto, essa deficiência não é fixa, está constantemente oscilando. Ao realizar ações louváveis, a deficiência não passa de 20%. Quando por algum motivo ela incorre ao mau pensamento e comete um crime, a deficiência ultrapassou os 40%. Frequentemente vemos casos de pessoas que se arrependem após cometerem um crime. Nesse momento, geralmente, o nível da deficiência já retornou a cerca de 20 ou 30%. Relaciona-se a esse caso dito popular: ela foi tentada pelo demônio. Normalmente, as pessoas em geral têm uma deficiência espiritual em torno de 30 a 40%, mas por algum motivo essa porcentagem pode a qualquer momento ultrapassar os 50%.
Nesse caso, elas acabam cometendo crimes que nem imaginavam. Um exemplo dessa deficiência é a histeria, cuja causa quase sempre está no espírito de raposa, que domina a parte frontal da cabeça do indivíduo, e por causa do ciúme ou da ira, a deficiência excede os 50%. Assim, as pessoas passam a fazer escândalos ou a dizer coisas incoerentes, nas quais nem estavam pensando. Essa situação não dura por muito tempo, pois ao ultrapassar o limite dos 50%, a deficiência espiritual novamente se reduz. Sendo assim, a pessoa deve fazer o possível para se manter no limite de 30% de anemia espiritual, e acima desse nível já é perigoso. Creio que, tomando conhecimento do que acabei de explicar, poderão compreender perfeitamente por que há tantos criminosos hoje em dia. O encosto, evidentemente, é de animal, por isso, se sua força de atuação ultrapassar os 50%, a psique humana se igualará ao de um animal, embora a aparência seja de um ser humano. Ela passa então a praticar ações animalescas com toda naturalidade. Neste ponto, há uma diferença notável entre o ser humano e o animal. Enquanto o amor existe entre os seres humanos, em algumas espécies de animais ocorre o amor entre o macho e a fêmea, e desses pelos filhotes, mas o amor solidário é muito escasso. Em comparação, as aves e os insetos o possuem em maior grau. Contudo, a maioria dos animais não possui sequer o amor entre o casal e desses pelos filhotes. Por esse motivo, quando o ser humano manifesta características animais, revela uma crueldade inimaginável. Conforme eu afirmei, já que não existe ninguém em estado de plenitude espiritual, ou seja, de 100%, todas as pessoas, uma mais, outras menos, são influenciadas espiritualmente e pode-se dizer que todos são doentes psíquicos. Logo, falando sem reserva, podemos afirmar que todos os japoneses, em algum grau, são doentes psíquicos. Vejamos algumas situações que tenho presenciado. Diariamente encontro-me com dezenas de pessoas e converso com elas sobre vários assuntos. Posso dizer que todas apresentam algum tipo de alienação e, sem dúvida, têm suas esquisitices. Conforme se vê, mesmo pessoas valorizadas pela sociedade têm deficiências comumente imperceptíveis. Desse modo, podemos dizer que a doença psíquica, em pequeno grau, é comum a todos. E não é só o que as pessoas dizem, mas também o modo como agem. Praticamente todas cometem absurdos no dia a dia, além de não demonstrarem o mínimo interesse pela civilidade e pelas boas maneiras. Em geral, quando entram na sala e me cumprimentam, fazem-no de maneira incorreta, por exemplo, curvando-se em direção à parede, à porta, à janela, etc. Realmente há pessoas de todos os tipos. Algumas são excessivamente corteses e outras, ao contrário, secas demais. Podemos concluir, portanto, que todos são doentes psíquicos em pequeno grau. Para finalizar, vou falar sobre o método fundamental de solução, que é a eliminação do enrijecimento do pescoço e ombros que obstrui o envio de sangue para o cérebro. Posso afirmar que para eliminar esse enrijecimento, evidentemente não há neste vasto mundo outro meio além do nosso Jorei. Por conseguinte, os membros da nossa religião normalmente possuem deficiência espiritual entre 20% ou 30%, e é certo que não existe aquele que ultrapasse os 30%. Para comprovar essa realidade, basta observar o caráter dos nossos membros. Nesse sentido, acredito que, na atualidade, a Igreja Messiânica tem dado grande contribuição para a prevenção do mal social.
E ao indagarem qual é a constituição do enrijecimento do pescoço e ombros, posso afirmar que, sem dúvida, são as toxinas medicamentosas. Em 20 de abril de 1950. O ego e o apego. O ser humano possui em sua personalidade o Gá e o apego, que se assemelham a dois irmãos. Ao analisarmos questões confusas e de difícil solução, descobriremos que quase tudo se deve ao Gá e ao apego. Temos casos, por exemplo, de políticos que, apegados às suas posições, deixam passar a melhor ocasião de se retirar da vida pública e caem no esquecimento geral. Isso também se deve ao Gá e ao apego. Há empresários que, devido ao apego ao dinheiro e ao lucro, importunam seus clientes e perdem boas negociações. Momentaneamente parecem obter vantagens, mas geralmente, a longo prazo, levam prejuízo. Também no campo dos relacionamentos, quem muito se apega acaba sendo rejeitado. Há ainda muitos exemplos de problemas causados pelo excesso de Gá e apego. Relembrando os fatos do passado, todos concordarão que, em razão do Gá, causamos sofrimentos aos outros e a nós mesmos, além de gerarmos conflitos. Nesse sentido, o principal objetivo da fé é eliminar o Gá e o apego. Tão logo me conscientizei disso, venho empenhando-me para livrar-me deles. Como consequência, primeiramente, minhas inquietações se amenizaram e tudo corre a contento. Certo ensinamento diz: não sofra pelo que ainda não ocorreu e nem pelo que já passou. São palavras admiráveis. A finalidade maior do aperfeiçoamento no mundo espiritual é livrar-se do apego. À medida que o apego se reduz, a posição espiritual se eleva. A respeito disso, podemos dizer o seguinte: no mundo espiritual, é raro um casal permanecer junto. A razão disso está na diferença da posição espiritual dos cônjuges. O convívio só é permitido a casais que se tornaram paradisíacos. Entretanto, aqueles que alcançaram certo grau de aperfeiçoamento têm permissão de se encontrar, mas apenas por um tempo. Essa licença lhes é concedida pelas divindades responsáveis pela camada que habitam. Mesmo levados pela saudade, esses casais não podem se permitir qualquer tipo de intimidade. Caso haja pensamentos lascivos, seus corpos ficam rijos e pedem o movimento. Isso demonstra o quanto o apego é condenável. Dessa forma, a posição espiritual se eleva conforme o apego desaparece por meio do aprimoramento no mundo espiritual. Sendo assim, o encontro do casal será facilitado à medida que os cônjuges se elevarem. Creio que o leitor pode compreender como o mundo espiritual é diferente do mundo material. Conforme afirmei em outra ocasião, a materialização do apego se manifesta em forma de espírito de cobra, o que é pavoroso. A transformação do espírito humano em espírito de cobra se inicia pela região dos pés, sobe pelo corpo e se completa após um tempo razoável. No passado, fiz o tratamento espiritual em uma pessoa que possuía corpo de cobra e cabeça humana. No caso, seu espírito se transformara parcialmente em cobra. Por ocasião da divulgação da fé, a postura persuasiva e insistente se confunde com fervor, mas os resultados não são favoráveis. Ou seja, na ocasião de se recomendar a fé a alguém, é melhor falar pouco e prosseguir a conversa apenas se a pessoa demonstrar interesse. Caso contrário, deve conter-se e aguardar um momento oportuno. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. Nota: o termo Gá significa eu humano ou qualidade particular e distintiva de uma pessoa, geralmente utilizado para indicar egocentrismo.
Conforme o contexto, significa aquele que insiste no próprio ponto de vista sem levar em conta as palavras de outrem. Suas origens remontam ao sânscrito Atman e é utilizado no budismo para indicar indivíduo humano e vida centrada no indivíduo. Princípio do Jorei, primeira parte. Creio que o princípio do Jorei é um assunto difícil para as pessoas da atualidade entenderem, dada a limitação da educação que receberam. Isso é inevitável, uma vez que a educação atual está totalmente fundamentada no materialismo. Pensando bem, ao observarmos os feitos dos fundadores de diversas religiões, por meio de documentos escritos e da tradição oral, constatamos invariavelmente que eles realizaram milagres. Este fato é mais evidente nas grandes religiões. Por outro lado, pelo estágio cultural daquela época, o povo simplesmente se satisfazia com a religião quando esta concedia benefícios e milagres, sem mesmo procurar entender o conteúdo ou a teoria que a embasavam. Lamentavelmente, ainda hoje podemos imaginar que, se não tivesse sido crucificado, Jesus Cristo, aquele que mais milagres realizou, teria salvado uma grande parte da humanidade e sua doutrina estaria ainda mais difundida. Não obstante, seu tempo de atuação foi bastante curto, sem dúvida em decorrência de a força de Satanás ter sido inegavelmente superior, dada a prematuridade do tempo no mundo espiritual. Esse tempo finalmente amadureceu e adveio a grande transição naquele mundo. Através da nossa intuição espiritual, podemos ver claramente que o poder de Satanás está enfraquecendo dia após dia. Através da revelação divina, foram-me esclarecidos todos os acontecimentos até hoje considerados mistérios do mundo. Assim, é-me possível distinguir o certo e o errado, explicar o fundamento do bem e do mal, corrigir o erro de todas as coisas. Em face da realidade atual, que pende apenas para o progresso da cultura material, definitivamente vou incrementar o avanço da cultura espiritual e, com o desenvolvimento integrado de ambas, fazer surgir o mundo ideal, o paraíso terrestre. Nesse sentido, elucidarei alguns fundamentos dos excelentes resultados alcançados pelos membros de nossa Igreja por meio de milagres surpreendentes. Diferentemente dos primórdios da civilização, ou ainda da época da cultura pouco desenvolvida, atualmente o ser humano não confia plenamente apenas na manifestação de milagres. Sem uma explicação teórica dos fatos, ele não se convence de jeito nenhum. Uma das causas da decadência das religiões tradicionais é que elas simplesmente negam a cultura material e não conseguem proporcionar aos seus seguidores as graças recebidas nesta vida. Vou explicar o princípio do Jorei, método pelo qual os fiéis da nossa igreja manifestam milagres. Estende-se a mão em direção à pessoa enferma a certa distância. Tal ato faz com que doentes em estado grave melhorem rapidamente. Mesmo as dores mais fortes diminuem ou desaparecem em curto espaço de tempo. Portanto, só podemos dizer que se trata de milagre. Há inúmeros exemplos de fiéis recém-ingressos que conseguiram reverter o quadro de pacientes desenganados. Trata-se, pois, de uma questão completamente fora da lógica da visão materialista da atualidade. A medicina atual é o resultado de milhares de anos de estudos e de aperfeiçoamento constante de renovados estudiosos de vários países. E seus métodos terapêuticos são respeitados pela minúcia e sofisticação. Entretanto, não é exagero considerar como maravilha do século o fato de um indivíduo comum obter resultados notáveis ministrando Jorei a doentes que não conseguiram restabelecer-se com o tratamento de especialistas,
formados à custa de elevadas despesas com estudos e pesquisas durante dezenas de anos. É realmente um fato que está além da razão. Todavia, é difícil para as pessoas aceitarem esses resultados só de ouvir falar. Ao contrário, acabam considerando-os como superstição ou insanidade, o que talvez seja uma reação natural. Afinal, trata-se de um grande acontecimento inédito na história. A declaração audaciosa de um mundo livre de doença, pobreza e conflito, feita pela nossa Igreja, não seria possível caso não tivéssemos absoluta certeza disso. Se não possuísse competência para tal, ela estaria enganando o mundo e cometendo um delito imperdoável. No entanto, os milagres que citei, na verdade, para nós, não são milagres, pois possuem fundamentos sólidos e surgem porque devem surgir. Já que tudo isso está embasado em explicações científicas, vou escrever a respeito o mais detalhadamente possível. Segunda parte. Para explicar o princípio do Diorei, torna-se indispensável o conhecimento de um fato que passo a expor. Todas as coisas existentes no universo são constituídas não só de matéria, mas também de espírito invisível aos nossos olhos. O ser humano, logicamente, é igualmente formado de espírito e de corpo físico. Numa classificação sumária, o espírito é a essência do Sol, o corpo físico as essências da Lua e da Terra. Em termos mais compreensíveis, o espírito é fogo, yang, masculino, frente, vertical e dia. O corpo, por sua vez, é água, yin, feminino, verso, horizontal e noite. A ciência, porém, não admite a existência do espírito objetivando somente a matéria. E isto é o que constitui o erro fundamental. Ora, se o ser humano fosse desprovido de espírito, não passaria de um simples objeto. Seria apenas uma matéria inanimada, como o pau e a pedra, sem vida e sem atividade mental. A razão do erro da ciência, até hoje, consiste em não compreender essa teoria tão simples. Para os cientistas, no espaço só existe o ar, nada mais. Todavia, a verdade é que, além do ar, existe um número incalculável de elementos invisíveis. Lamentavelmente, a ciência ainda não progrediu a ponto de detectá-los. Por felicidade, eu descobri a existência desses elementos, tendo dado ao conhecimento obtido o nome de ciência espiritual. Com essa descoberta, evidentemente, iniciou-se a época em que as doenças, o maior sofrimento da humanidade, serão extintas. Tudo o que diz respeito a elas e permanecer obscuro até hoje foi elucidado. Portanto, podemos dizer que as pesquisas no campo da medicina, na forma como existem hoje, não são mais necessárias. A seguir, vou mostrar a origem do aparecimento das doenças. Conforme eu já disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria, que segue o princípio da dualidade. O fato dele estar vivo e movimentar-se é porque há união e integração entre o espírito e a matéria, e o espírito movimenta a matéria. O espírito possui a mesma forma do corpo físico e, dentro dele, localiza-se a consciência, no centro da qual, por sua vez, está a alma. A ação dessa trilogia manifesta-se como vontade sonem. O espírito que é invisível, ou seja, a vontade sonem, governa o corpo. Portanto, é como se o espírito fosse o chefe e a matéria o subordinado, isto é, o espírito rege a matéria. Dando um exemplo simples, quando uma pessoa movimenta os braços e as pernas, estes não se movimentam livremente por si próprios, mas sim obedecendo à vontade sonem da pessoa. Todas as partes do corpo, sem exceção,
Inclusive a boca, o nariz, os olhos, etc., mexem-se dessa forma. Até a doença obedece ao mesmo princípio. Para que possam entender bem, vou exemplificar com o furúnculo, do qual todo mundo tem experiência. O furúnculo surge como uma pequena protuberância e vai inchando gradualmente e tomando uma cor avermelhada. Normalmente vem acompanhado de febre e a pessoa começa a sentir dores e coceira no local. Esse fenômeno constitui uma atividade de eliminação das toxinas do corpo físico, por ação fisiológica natural. As toxinas acumulam-se em determinada parte do corpo e são dissolvidas e liquefeitas pela febre, o que torna sua eliminação mais fácil. E este é o processo de recuperação natural. Para formar um orifício de saída, a pele fica muito fina e flácida. Portanto, a coloração avermelhada é o sangue tóxico, visível por entre a pele, que se tornou fina e transparente. Depois, um pequeno orifício se abre e o sangue tóxico com pus começa a sair imediatamente. Com sua eliminação, termina a purificação. A explicação acima diz respeito ao corpo físico. Contudo, em que condições se encontra o espírito nessa ocasião? Ele apresenta uma espécie de nebulosidade no mesmo formato do furúnculo, em outras palavras, nuvens espirituais. Quanto mais grave a doença, mais densas são as nuvens. E por que motivo elas ficam concentradas numa parte do espírito? Através do processo contínuo de purificação, as nuvens espalhadas por todo o espírito se reúnem em um determinado local e surge a ação eliminatória. Isso constitui a doença. Existe, pois, uma relação inseparável entre o espírito e o corpo. Assim sendo, no caso do furúnculo, o tratamento médico promove a eliminação do sangue tóxico com pus através de perfuração ou incisão. Mas isso é um grande erro, pois, na maioria das vezes, a intervenção é realizada antes que o sangue atinja a suficiente concentração. Por essa razão, mesmo depois da incisão, o sangue purulento continua se acumulando nesse local por um longo tempo e, às vezes, a cicatrização torna-se demorada. Por esse mesmo motivo, a cicatrização da cirurgia de apêndice, por exemplo, pode levar anos. Um médico experiente aguarda o furúnculo amadurecer suficientemente para realizar a incisão. Este procedimento torna a cura completa mais rápida. Se desde o início a pessoa não se submeter a nenhum tipo de tratamento e esperar até que o furúnculo amadureça suficientemente e deixar que o sangue tóxico com pus seja eliminado através do orifício que se abriu naturalmente, verá que o resultado da cura é bem mais simples e rápido em comparação com a cirurgia. Por exemplo, um furúnculo perfurado prematuramente leva 1 mês para ser eliminado, e o furúnculo maduro, que sofre uma intervenção, 10 dias. E o que segue o processo natural, sem qualquer tratamento, 5. Todavia, o que incomoda é a dor e o sofrimento que a pessoa terá que suportar durante o período de amadurecimento até sua perfuração natural. E uma vez que, através da intervenção, pode se livrar prontamente da dor, a pessoa acaba concluindo que aquela é inevitável. Por mais que a dor e o sofrimento sejam intensos, esses cessam com o tratamento do Jurei, e a pessoa continua sem sentir dor até que o furúnculo se torne volumoso, com uma coloração avermelhada e ocorra a eliminação do sangue tóxico com pus. Diante de tal fato, todos ficam abismados. Vou falar a seguir sobre esse princípio misterioso. Há pouco referi-me ao princípio do espírito precede a matéria. Contudo, ele não se aplica apenas ao corpo humano. Todas as coisas do universo, sem exceção, obedecem a essa lei. Por conseguinte, o objetivo do Jorei é eliminar as nuvens espirituais.
Através dele, as nuvens entram em colapso. Em outras palavras, o espírito delas morre. Mortas, obviamente, elas perdem toda a sua força e deixam de estimular os nervos. Esta é a razão do desaparecimento das dores. A seguir, explicarei o princípio pelo qual o Diorei promove a eliminação das nuvens. Terceira parte. De acordo com o que disse anteriormente, se alguém indagar o que vem a ser a verdadeira natureza das nuvens espirituais, posso dizer que se trata de micro-organismos tóxicos que surgem em meio ao elemento água presente no corpo humano. Esses micro-organismos são partículas tão infinitesimais que certamente só poderão ser vistos em microscópios capazes de ampliar as imagens milhões de vezes. Explicarei em detalhes a razão do surgimento desses micro-organismos em outra ocasião. Aqui vou limitar-me a falar sobre o princípio que leva à extinção dos micro-organismos tóxicos. O método de extinção, sem dúvida, é a força espiritual. Então, de que forma o Diorei extingue as nuvens do espírito, ou seja, as toxinas, através do poder da radiação do corpo humano? O elemento básico dessa radiação são as ondas de luz emanadas pelo elemento fogo, que é a verdadeira natureza da luz. O elemento constituinte dessas ondas é exatamente o oposto ao dos micro-organismos tóxicos surgidos no elemento água, que, em outras palavras, podem ser comparados ao bem e ao mal. As ondas de luz são constituídas por partículas infinitesimais de luz e sua energia possui uma extraordinária força de eliminação de micro-organismos tóxicos. Explicarei a verdadeira natureza dessas ondas. As partículas que as constituem são irradiadas por Deus e são a fonte das graças recebidas nesta vida, manifestadas através dos milagres realizados pelo Diorei da nossa religião. Eu sabia que tanto os membros como as pessoas em geral estavam maravilhados e desejosos de conhecer o princípio do Diorei. Da minha parte, também tinha grande vontade de elucidá-lo, mas devido à prematuridade do tempo, não podia torná-lo público. Finalmente, chegou o momento em que se tornou imprescindível levá-lo ao conhecimento de todos. O método do Diorei que tenho empregado atualmente consiste em outorgar às pessoas um papel onde está escrita a letra Hikari, que significa luz. Os efeitos se manifestam quando esse papel é colocado junto ao peito como um objeto de proteção. Isso ocorre porque da letra Hikari se irradiam poderosas ondas de luz, que são transmitidas do corpo, através do braço, pela palma da mão de quem ministra o Diorei. O mais adequado é ministrá-lo a uma distância de aproximadamente 30 centímetros até alguns metros. E por que motivo se irradiam ondas de luz da letra Hikari? Elas são emitidas do meu corpo e pelo elo espiritual transmite-se instantaneamente a letra em questão. É muito semelhante às ondas de rádio. Se as ondas de luz são emitidas do meu corpo espiritual e propagadas através do elo espiritual, surge então a seguinte pergunta: que segredo existe em meu espírito? Quando compreenderem isto, a dúvida desaparecerá. No meu ventre há uma bola de luz que já foi vista por algumas pessoas e que normalmente mede uns 6 centímetros de diâmetro. A partir dela, ondas de luz irradiam-se infinitamente. E onde se encontra a fonte dessa bola de luz? Sua fonte é a Nyoin no Tama de Kanzeon Bosatsu, que se encontra no mundo espiritual e da qual provém a luz infinita dirigida a mim. É o poder Kanon, também conhecido como poder incognoscível ou poder da inteligência sagrada. Corresponde ainda à bola de luz que Nyoirin Kanon traz comigo. Quarta parte. Convém falar a respeito de Kanzeon Bosatsu.
Dentre todos os Budas, sua imagem era raramente exposta ao público. Há nisso um profundo mistério divino, mas não posso divulgá-lo totalmente, pois ainda não chegou o momento. Pretendo fazê-lo tão logo Deus me permita. Assim escreverei apenas sobre os mistérios cuja explicação é necessária para elucidar o Jorei. Naturalmente, a atuação de Kanzeon existe desde a época da introdução do budismo no Japão, mas até pouco tempo essa atuação se limitava à salvação do espírito. Evidentemente, por meio de orações, as pessoas conseguiam graças, que aliás eram muito pouco significativas. A razão disso está no fato de que a luz era formada pela união dos elementos fogo e água, mas faltava o elemento terra. Como havia apenas 2 elementos constituintes, a força era insuficiente para a concessão de graças. Contudo, chegou a hora de uma grande mudança no mundo espiritual. É o momento do fim do mundo, o juízo final citado na Bíblia. Tornou-se necessária, portanto, uma poderosa e absoluta força de salvação. Esta é a força da atuação conjunta dos 3 elementos: fogo, água e terra. A energia da terra é o elemento básico da matéria e corresponde ao corpo humano. Ao passar pelo corpo, a luz é acrescida do elemento terra e daí nasce a força da atuação conjunta dos 3 elementos, ou seja, o poder Kannon. Explicando de maneira mais clara, quando a luz emitida pela bola de Kanzeon Bosatsu passa pelo meu corpo, manifesta-se como o poder Kannon, o qual, ao ser canalizado pelo corpo dos fiéis, torna-se uma força purificadora. Explicarei o que acabo de dizer. Desde a antiguidade, é sabido que orar diante da imagem de Kanzeon Bosatsu traz como benefício a eliminação das doenças e dos infortúnios. Contudo, o Jorei ministrado pelos fiéis de nossa religião tem apresentado benefícios várias vezes maiores. Isso ocorre porque as ondas de luz emitidas pelas imagens ou estátuas de Kanzeon Bosatsu são constituídas apenas pela força dos elementos fogo e água. Nelas não está contida a força do corpo físico, que é essencial. Outra razão é a grande mudança do mundo espiritual à qual eu sempre me refiro. Até meados de junho de 1931, no mundo espiritual, a quantidade do elemento água era maior e do elemento fogo menor. A partir de então, este último começou a aumentar gradativamente. E verdade que a mudança já se havia iniciado dezenas de anos antes dessa data, mas o elemento fogo era demasiado rarefeito. Aqui vou explicar a respeito da intensidade da luz. Se a luz é forte, significa que há maior quantidade de elemento fogo. Isso assemelha-se às lâmpadas incandescentes. Quanto maior é a potência, maior é a quantidade de calor emitido. Outro exemplo é que, como existe uma massa de elemento fogo em meu ventre, as pessoas dizem que minha temperatura é bem mais alta que a das pessoas em geral. Praticamente todas as noites recebo massagem nos ombros e quem o faz diz que emana muito calor de mim. No inverno, sempre acabo tirando 1 ou 2 agasalhos. Se permaneço em um cômodo durante algum tempo, as pessoas acham que ele ficou aquecido e muitas vezes dou gargalhadas e digo que sirvo como substituto do aquecedor. Mesmo em dias de frio, costumo ficar 1 ou 2 horas só de pijama após o banho. Além disso, gosto especialmente de banhos mornos. É semelhante ao princípio do aumento de calor quando se joga água sobre o fogo e da intensidade do frio nos dias límpidos de inverno. Em 30 de maio de 1949. Faça uma dedicação virtual. Compartilhe os vídeos dos ensinamentos de Meishu Sama. Compartilhe agora. Sejam fortes as pessoas de bem. Ao observarmos o mundo atual, veremos o crescimento excessivo de pessoas más. Consequentemente, a opressão que elas exercem e o sofrimento que causam às pessoas de bem são fatos que todos já conhecem.
vou esclarecer a causa fundamental dessa situação. De fato, desde os tempos antigos, as pessoas de bem são geralmente consideradas fracas e as más fortes. Como resultado, as más tornam-se cada vez mais dominadoras. Antigamente, pela falta de leis e de órgãos de segurança, os indivíduos bons não podiam se opor à violência dos malfeitores e acabavam resignando-se. Entre os civis, os mais fortes e arrojados sobrepunham-se aos demais. Na história e nas lendas japonesas, há inúmeros exemplos de samurais malvados que abusavam do poder da espada, e os civis, por medo, nada podiam fazer contra eles. Havia, portanto, uma enorme diferença entre aquela época e a nossa sociedade atual. Realmente, após a restauração Meiji, o Japão adentrou a era do florescimento da civilização e desde então até os dias de hoje ocorreu o aperfeiçoamento paulatino das leis e a sociedade em geral tende a ser contra a violência. Infelizmente, a sociedade do Japão ainda não conseguiu exterminá-la por completo. Até o término da Segunda Guerra Mundial, em algumas ocasiões, o militarismo e os grupos ativistas de direita chegaram a adotar um pouco de violência como recurso valioso transmitido às gerações. Após a guerra, sem o militarismo e com a repressão à direita, a sociedade se tornou mais pacífica. Contudo, nos últimos tempos, os malfeitores passaram a usar de forma extremamente astuta outros meios, sem ser o da violência. Evidentemente, eles atormentam os bons, objetivando o dinheiro. Qual seria o meio utilizado por eles? A intimidação por vias legais, e com isso escapam sutilmente da lei. Exemplos disso são os casos típicos de extorsão e de exploração divulgados com frequência no nosso jornal e ainda os processos judiciais que não chegamos a publicar. Nesses casos, evidentemente, fazendo mau uso da lei por meio de mentiras e falsidades, tais infratores objetivam satisfazer os próprios desejos. É um fato realmente lamentável, pois eles são geralmente pessoas que ocupam uma posição social acima da média. Isso se evidencia observando-se as sucessivas ações judiciais que estou enfrentando há mais de 10 anos. Desde antigamente venho defendendo firmemente um princípio: os bons não devem se deixar vencer pelos maus. O verdadeiro bem é aquele que consegue ser mais forte do que o mal. Pelo fato de as pessoas boas perderem para as más, é que estas se vangloriam, constituindo a maior causa de não se conseguir exterminar o mal social completamente. Neste caso, a maioria pertence à classe acima da média. Portanto, trata-se de criminosos intelectuais. No caso de a pessoa boa ser atormentada pela pessoa malévola, a primeira conhece seu direito de processar ou de confrontar a segunda. Temendo represálias e as despesas processuais caso recorresse à justiça, depois de ponderar a respeito, acha que dá muito trabalho e acaba desistindo. Geralmente sou processado porque acham que, por ser um homem de bem, eu me resignaria sem a maior resistência e com certa facilidade. Todavia, conforme disse há pouco, baseado no meu princípio de lutar até o fim e sair vitorioso, sem deixar que os maus vençam, na maioria das vezes o desfecho da ação judicial é muito demorado. Até hoje, o processo mais longo já dura 11 anos. Também o fato da não extinção dos chefões e dos escândalos dos funcionários do alto escalão do governo constituem realidades de que todos têm conhecimento. Expus vários exemplos, mas em resumo, a causa do mal social está na fragilidade das pessoas de bem. Assim sendo, os bons, que são fracos, não são verdadeiramente bons. Na realidade, não têm coragem. Trata-se de indivíduos bons, mas passivos, ou seja, não se insurgem contra os maus. Embora aumente o número de pessoas boas dessa natureza, talvez elas o sejam por não terem coragem de praticar o mal. Logo, não passam de um tipo de covarde que permite o alastramento do mal, desejando apenas a própria segurança.
Se os maus chegassem a se convencer que jamais conseguiriam derrotar os bons, por serem esses muito fortes, e permanecessem maus, seus esforços seriam vãos. A melhor forma seria deixar de ser malévolos e passar a fazer parte do grupo dos bons. Assim, certamente, o mal social decresceria e teríamos um mundo mais agradável e feliz de se viver. Esta teoria de nada adiantará se o esforço se limitar a um indivíduo. Então, qual seria o procedimento correto? O recurso seria fundar, primeiramente, uma sólida associação de pessoas de bem, denominando-a Associação pela Extinção do Mal. Sugiro planos desse tipo por considerá-los excelentes medidas para a reforma social. Coletânea Série de Kahn, volume 12, em 30 de janeiro de 1950. Verdade e pseudo-verdade. Desde tempos remotos fala-se a respeito da verdade, mas parece que ninguém fala sobre a pseudo-verdade, ou melhor, sobre a verdade aparente. Entretanto, para analisarmos qualquer problema, será necessário saber diferenciá-las, pois essa distinção exerce enorme influência no resultado. Quando procedemos à análise por essa ótica, observamos que são numerosas as vezes em que a verdade aparente é tida erroneamente como verdade, e a maioria das pessoas não o percebe. A verdade e a verdade aparente também estão presentes na religião, na filosofia, na ciência, na arte e até na educação. A verdade aparente desmorona com o passar dos anos, porém a verdade é eterna e imutável. Quando se descobre algo novo, no início as pessoas acreditam tratar-se da maior de todas as verdades. Todavia, com o aparecimento de novas teses e descobertas, é comum que ela venha a desmoronar. Da mesma forma, por mais notável que seja uma religião, quem pode garantir que ela não se extinguirá após centenas ou milhares de anos? Não seria uma extinção total, mas somente da parte que constitui a verdade aparente, e é óbvio que se manteria a parte verdadeira. Mesmo que não possuísse nada que pudesse ser mantido, essa religião não seria alvo de críticas, pois cumpriu sua missão de contribuir para o progresso da cultura. É inegável que, quanto mais próxima da verdade a verdade aparente estiver, mais longa será sua vida. Quanto mais distante, mais curta. Apesar de o ato de distinguir a verdade da verdade aparente ser da responsabilidade dos intelectuais e dos líderes da época, raros são aqueles que têm essa capacidade fora do comum. Às vezes, a verdade aparente pode conservar-se por longo tempo. O absolutismo e o feudalismo são verdades aparentes que foram tidas como verdade. O mesmo se pode dizer em relação ao fascismo de Mussolini, 1883-1945, ao nazismo de Hitler, 1889-1945, e à política expansionista de Tōjō, que tiveram pouca duração. É interessante que, na época, o fato passou despercebido, e momentaneamente os povos das nações governadas por aqueles líderes acreditaram tratar-se da verdade, embora fosse uma verdade aparente. Devido a essa crença, até a vida foi encarada levianamente, e não podemos esquecer quantas pessoas foram vítimas de tais enganos. Diante disso, percebemos como é terrível a verdade aparente. Não podemos deixar de observar que a verdade e a verdade aparente estão presentes em grande medida também na religião. Quantas religiões surgiram e desapareceram? Apesar de terem sido gloriosas no início, tiveram uma vida breve, não deixando qualquer vestígio. Isso ocorreu porque elas se fundamentavam na verdade aparente. Entretanto, se for uma religião com valores em consonância com a verdade, mesmo que por algum tempo sofra uma forte perseguição, um dia, sem dúvida alguma, conseguirá reerguer-se e tornar-se uma importante religião. Podemos fazer essa afirmativa observando as grandes religiões da atualidade, em 30 de janeiro de 1950. A cultura que gera felicidade.
publicado no jornal Eco, número 149, em 26 de março de 1952. Como sempre digo, é óbvio que o desejo do ser humano, resumido em uma só palavra, é a felicidade. Há mais de 1000 anos, a humanidade vem se esforçando incansavelmente em busca desse objetivo, chegando finalmente à criação da deslumbrante cultura materialista atual e, sem dúvida alguma, materialmente, obteve o sucesso almejado. Contudo, hoje, quantas pessoas se consideram verdadeiramente felizes? É provavelmente difícil encontrar uma entre 100 pessoas. Observem. O medo da guerra, da doença e da pobreza são 3 grandes sofrimentos constantes, sempre presentes. Não será isso parte da condição humana? Se assim for, atualmente não existe felicidade. A maior aspiração do ser humano é que, ainda que por pouco tempo, este mundo se converta em um lugar em que se possa viver tranquilo. Transformar a sociedade em um mundo verdadeiramente feliz é o objetivo da nossa religião, e como há uma grande probabilidade de que concretizemos tal objetivo, ocorrerá uma salvação inédita. Para tanto, em primeiro lugar, é preciso apontar os erros da cultura existentes até hoje e ensinar a verdadeira maneira de agir. É cabível ser uma cultura de fachada, a qual se baseia apenas na forma como se vê até hoje. É preciso, acima de tudo, que o conteúdo também se aprimore, ou seja, uma sociedade sem falsidade. Não há como alcançar a felicidade em uma sociedade como a de hoje, onde enganar é o principal, cheia de pessoas más que posam como pessoas de bem. Explicando melhor, o mundo de hoje pode ser visto como sendo 70% de maldade e 30% de bondade. Naturalmente, os 30% correspondem ao amor correto e virtuoso, porém, nessa proporção, é lógico que o bem perderá. De fato, o mal se sobressaiu demasiadamente e o bem, hoje, está sendo cada vez mais oprimido. Assim, a infelicidade e as calamidades vão sendo criadas umas após as outras. É realmente um mundo de sofrimentos. Entretanto, é preciso considerar o seguinte: apesar de se dizer simplesmente que algo é um mal, há muitos casos em que não se pode defini-lo assim tão facilmente. Como o mal contemporâneo se tornou mais intelectualizado, disfarça-se com destreza sob a máscara do bem e não são poucas as pessoas que o estimulam. Piores ainda são aqueles que, mesmo equivocados, acreditam plenamente que determinado mal constitui um bem. Em primeiro lugar, os estudiosos que arriscam a própria vida em suas pesquisas, bem como aqueles que se dedicam à medicina no mundo inteiro, querem encontrar uma solução para a doença, maior sofrimento humano. Contudo, ninguém percebe que estes estão se empenhando de corpo e alma em algo que pensam ser um bem capaz de salvar as pessoas, mas na verdade o que estão fazendo é um mal. Esse é o ponto sobre o qual estou sempre alertando. Acredita-se ainda que é bom colocar adubos artificiais nas plantas, mas a maioria dos agricultores não percebe que isso, na realidade, leva à má colheita. Há também muitos que, achando que o comunismo trará grande felicidade à maioria da classe trabalhadora, lutam até o fim sacrificando tudo. Pessoas como as mencionadas, no final das contas, estão equivocadas. E como praticam o mal imaginando ser um bem, a intensidade desse fervor também é extraordinária, com um resultado extremamente eficaz. Quando examinamos as diversas causas disso, percebemos que é necessário sabedoria para perceber a verdade e discernir o certo do errado, o bem do mal. Ou seja, mesmo estando errada, devido à sua longa tradição, a teoria médica se estabelece, se consolida e se torna uma superstição. Então surge a questão: por que a verdade não foi descoberta? Realmente porque não havia chegado o devido tempo?
E o tempo é o que tudo rege. Nessas circunstâncias, Deus me escolheu e está revelando todos os erros. E como me concedeu sabedoria, aliás, sabedoria divina, eu compreendo mesmo o que não pode ser compreendido através da sabedoria comum. Preciso dizer mais uma coisa sobre o tempo mencionado anteriormente. Até agora, 70% da maldade existente enfraquecerá aos poucos, e a força do bem, que era de 30%, passará a 40%, 50%, 70%. Este é o significado do que venho afirmando. A era da noite terminou, e a era do dia está começando, e aqueles que compreenderem isso conseguirão alcançar a verdadeira felicidade. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 171. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama